A paz seja convosco. Quero primeiro desejar um feliz ano novo, que esse ano seja cheio de paz, de alegria e que não falte sobre as nossas vidas a presença de Jesus. Então, hoje nós vamos iniciar a nossa série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia e hoje eu quero falar a respeito de Joquebede. Então, Joquebede, nós vamos encontrar 3 passagens na Bíblia que vão falar dela. Duas, né, que vão citar o seu nome, que é a passagem em Êxodo 6:20 e Números 26:59, e em Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao 10, é onde nós vamos ver narrado a sua história. Então, Joquebede, ela é uma mulher que não é tão citada na Bíblia, né? E nós vamos encontrar outras que foram mais citadas ou que aparentemente parece que tiveram um papel mais notável na Bíblia. Mas nós vamos ver hoje que Joquebede, embora para nós não seja talvez uma figura tão notável, as decisões dessa mulher, a sabedoria, a coragem, fizeram dela uma mulher muito especial. E uma mulher que, com as suas atitudes, preservou o libertador do povo do Senhor. Então, essa mulher tem um papel muito importante na história, né, do povo de Deus, na história da Bíblia. Né? Nós vemos uma mulher que amou a sua família, que entendeu o seu propósito chamado família. Então, ela é uma mulher muito especial. Amém? E ali no livro de Êxodo, eu vou ler apenas os 3 versículos, mas você pode acompanhar até o versículo 10, né? Depois, na tua devocional, no teu momento aí com o Senhor, para que você conheça mais profundo a respeito dessa história. Êxodo capítulo 2, versículo 1. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. E não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, o pôs nos juncos à beira do rio. Amém? Então, Joquebede é uma mulher improvável que Deus escolheu para gerar o libertador de uma nação. É uma mulher de coragem que enfrentou situações muito difíceis a fim de salvar o seu filho. É um exemplo de fé e fidelidade a Deus. Ela desobedeceu uma ordem de Faraó para preservar o seu propósito com o Senhor, para preservar o seu filho. É que nós, quando a gente olha ali no capítulo 1 de Êxodo, nós vamos ver que, né, se levantou um novo Faraó que não conhecia, né, José, que não conhecia tudo aquilo que José havia feito, né, no Egito, e ele se levantou com uma preocupação que o povo estava crescendo muito, né? Os filhos de Israel estavam crescendo e a preocupação desse faraó era que esse povo crescesse e se tornasse um exército inimigo, né? E que numa né, possível guerra eles acabassem perdendo, porque esse exército do povo de Israel, esses filhos de Israel estavam crescendo muito. Então, esse faraó vai começar, então, a elaborar estratégias a fim de parar, né, o crescimento do povo. E ali no capítulo 1 nós vamos ver que ele vai usar diversas estratégias, né? E nenhuma dessas estratégias funcionaram, né? Porque quanto mais o povo era acometido, né, de incertezas, de dificuldades, de aflições, mais o povo se multiplicava. Então, nós vamos ver que a última ordem, então, que esse faraó vai dar é que todos os meninos, né, que nascessem deveriam ser mortos, né? Então, ele orienta as parteiras, né, que matassem essas crianças. Essa era uma ordem que estava ali a fim de que os filhos de Israel não crescessem, né? E a gente vê que Deus ali já vai alinhar
propósito, né? Porque quanto mais esse povo ele era afligido, mais esse povo crescia, né? Mais esse povo se expandia, né? E a gente traz isso para a nossa vida, que as aflições, muitas vezes, que nós enfrentamos, elas trazem crescimento para nós. E a gente vê mais uma vez na palavra do Senhor que, embora que o crescimento é físico, né? Mas a gente também pode levar isso num sentido espiritual, né? Onde, quando há aflição, quando muitas vezes há perseguição, não se deixa de crescer quando nós estamos em Deus. Amém? E algumas lições aqui importantes que eu vejo na vida dessa mulher. A primeira delas é que no tempo da dificuldade, ela agiu com sabedoria. Havia um decreto dizendo: todo menino tem que morrer. E ela, quando teve essa criança e ela viu, né, que essa criança era bonita, era formosa, ela escondeu, né? Eu não sei como ela gerou, se ela gerou, né, essa criança nasceu sem as parteiras, eu não sei como foi. Mas ela teve sabedoria no tempo da dificuldade dela para esconder, né, aquela criança e para não deixar aquela criança morrer, né? Agora você pense, né, tomar essa decisão, né, importante ali nesse momento de dificuldade. Você já imaginou, né, como foi para essa mulher esconder, né, aquela criança? Ela não podia contar, né, que tinha tido um menininho, né? Ela teve que manter isso em sigilo, em silêncio, porque ela precisou esconder essa criança, né? E é interessante que ela escondeu essa criança por 3 meses, né? Então, olha quanta sabedoria ela precisou ter no tempo da dificuldade, né? Ela não voltou para trás, ou ela não seguiu como as outras pessoas que estavam ali obedecendo a ordem de Faraó, mas no tempo da sua dificuldade, ela agiu com sabedoria. Outra lição importante, né? Ela teve coragem para tomar a decisão na hora certa. Então, por 3 meses, ela escondeu esse menino, né? Mas chegou um momento que não tinha mais como esconder. Então, chegou a hora dela tomar uma decisão. E a decisão dela não foi para matar, né, esse menino, porque a gente vê ali que ela preparou, né, um ambiente seguro para colocar essa criança e lançar no rio, né? Ela não lançou ele para a morte, né? Ela criou um ambiente de proteção para então lançá-lo, né, naquele rio, né? Então, na hora que ela precisou tomar a decisão, que ia ser uma decisão importante, ela teve coragem. Outra lição importante, né? Ela protegeu aquilo que ela gerou, né? Muitas vezes nós não protegemos aquilo que nós estamos gerando em Deus, né? Não estou apenas falando a respeito de uma gestação física, mas também de uma gestação espiritual, dos sonhos de Deus, dos projetos de Deus, dos ministérios do Senhor, que muitas vezes são gerados na nossa vida. Então, nós precisamos proteger aquilo que está sendo gerado de Deus nas nossas vidas. Outra lição importante, né? Ela não teve medo de lançar o que ela carregava para o propósito, né? Quando chegou o momento que ela não podia mais segurar, né, aquilo que ela estava ali protegendo, ela não teve medo para lançar. Ao lançar no rio, ela não sabia o que iria acontecer, mas ela não teve medo, ela teve coragem, ela teve confiança em Deus, né? E é assim que nós devemos agir. Chega momentos que nós precisamos lançar aquilo que nós estamos carregando do Senhor. E nós não podemos ter medo, porque ao lançar aquilo que nós estamos gerando em Deus, nós devemos direcionar para um propósito. E outra lição importante, né? Ela preparou o seu filho para o propósito. Porque nós vamos ver ali na história que a filha de Faraó vai olhar aquela criança, né? Lá naquela arca no rio, vai resgatar aquela criança.
E como ela vê que aquela criança ainda é pequena, precisa de cuidados, de amamentação, ela vai então pedir que, né, uma hebreia venha cuidar dessa criança. E essa criança, Moisés, né, vai ser entregue na mão de Joquebede, que vai cuidar dessa criança até o período dele desmamar, para que ele seja entregue novamente à filha de Faraó. Então, nesse período, o que vai acontecer? Que ela está preparando Moisés para o propósito, né? Ela está preparando seu filho para as dificuldades que vão vir no mundo, né? Para as coisas que ele vai enfrentar no mundo, né? Então, aqui algumas palavras-chave, né, da vida de Joquebede: fé, fidelidade, estratégia, discernimento, sabedoria e coragem. E eu fecho essa devocional, né, com uma frase, né? Joquebede é um exemplo de mulher que cumpre as suas responsabilidades, mas que compreende que aquilo que ela não pode é só com Deus. E com fé e com coragem, ela não tem medo de entregar tudo ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.